Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Então Só Ouvindo. O tema do vídeo de hoje, como você já pode ver aqui pela imagem, será o Soulfly, que é a banda mais longeva da carreira do Max Cavalera. Às vezes a gente esquece isso, né? Mas o Max já tem o Soulfly há muito mais tempo do que o tempo que ele ficou com o Sepultura. E com uma carreira muito longa, ele sempre foi muito prolífico com o Soulfly, eles têm disco à beça e é uma discografia com altos e baixos. Não vou forçar a barra e dizer que, como Soulfly, o Max fez algum álbum no nível dos clássicos do Sepultura, não fez, mas eu acho que se você pensasse, assim, da discografia inteira do Soulfly, se você pensasse 12, 13 músicas para formar um álbum, esse álbum para mim estaria no nível de um Beneath of the Remains, por exemplo. Acho que não conseguiríamos o nível do Chaos AD, que é uma obra-prima, mas dá para fazer um puta álbum com o melhor do Soulfly, que eu acho que faria frente ao Sepultura nos seus tempos áureos. O Soulfly, assim, como eu disse, é uma carreira longa, eles passaram por várias fases. Eles começaram com uma banda de nu metal, né, o Max continuou meio que na onda do roots, como ele estava com Sepultura, digamos assim, e aí ele meio que quis continuar no nu metal, mas começou a colocar coisas de world music, reggae, uma coisa mais tribal. Ao mesmo tempo, começou a chamar muitos convidados para os álbuns, é cheio de vocalistas convidados, os primeiros álbuns do Soulfly. Isso fez com que essa primeira fase dele, pelo menos os 3 primeiros álbuns do Soulfly, sejam, assim, muito salada mista, é uma zona, assim, são álbuns longos, que começam bom até o mas em algum momento eles meio que perdem o ritmo, aí começa essas experimentações demais, muitos vocais diferentes, e o álbum perde bastante, os primeiros álbuns perdem bastante o ritmo. E aí depois, com o tempo, o Max foi resgatando as suas raízes mais thrash, mais death, e largando um pouco essas experimentações, essa coisa mais tribal, world music, até as letras religiosas. Teve uma fase que ele estava bem religioso, assim, meio tosco mesmo. Resgatou esse som mais extremo, e aí acho que ele engatou uma sequência dos melhores álbuns que ele fez com o Soulfly. E aí mais recentemente ele fez meio que um revival da fase do metal do Soulfly, mas assim, uma coisa bem leve. Uma coisa que eu acho que afetou muito o som do Soulfly recentemente foi a saída do Mark Rizzo, que ele saiu da banda, né, espinafrando o Max e a família dele, né, espinafrando a glória, falando que ele compôs um monte de coisa e nunca ganhou crédito. E realmente eu fui checar os discos do Soulfly que eu tenho, todos, se não todos, a maioria, estão lá que tudo foi composto exclusivamente pelo Mark Cavalera, não tem crédito para mais ninguém. E aí foi uma das coisas que o Mark Rizzo saiu, botou na boca no trombone, falando que teve várias coisas que ele contribuiu. Também saiu falando mal do Max, né, que ao vivo quem estava carregando a banda era ele, Mark Rizzo, que o Max não estava tocando nada. Isso aí eu acho que não dá pra dizer que ele estava mentindo, é só você pegar um vídeo ao vivo do Max em certa época com o Soulfly, ele ficava lá de olhinho fechado, com uma mão segurando o microfone e a outra mão tocando uma nota solta na guitarra dele, ou seja, contribuição zero pro som ao vivo do Soulfly. E acho que o Max nunca vai admitir isso, acho que jamais admitirá, mas essa saída do Mark Rizzo espinafrando ele, acabou atingindo ele e fez ele mudar. Então de uns tempos pra cá, pra mim é visível como o Max, passou a se cuidar mais, tanto fisicamente, ele emagreceu, e voltou a realmente tocar guitarra ao vivo. Principalmente pega os shows com Cavaleira, esses shows que eles fizeram tocando Schizophrenia, o Bestial Devastation e o Morbid Visions, você vê que o Max tá tocando bem guitarra, ele tá contribuindo realmente para fazer a base da guitarra das músicas. E como eu disse, eu duvido que ele algum dia admita isso, mas eu diria que foi por causa do Mark Rizzo saindo e falando mal à beça dele que ele resolveu mudar um pouco o jeito dele, o que fez muito bem, eu acho. Eh, Outra coisa que eu admiro muito no Max é essa paixão, esse entusiasmo que ele tem pela música em geral, principalmente pelo metal. É um cara que tá sempre atrás de bandas novas, é um cara que entende do underground e que ao longo dessa carreira longa do Soulfly sempre procurou mexer um pouco no som da banda. Às vezes não deu certo, outras vezes deu, mas é um cara sempre inquieto e, como eu disse, ele sempre leva bandas novas para as turnês de Soulfly, para abrir os shows.
Durante a pandemia, ele fez aquele Max Tracks, que eram umas lives que ele fazia no Facebook, em que ele comentava alguma música da carreira dele, tocava a música até na guitarra, e no final ele sempre indicava uma banda, assim, uma banda de metal pouco conhecida. E até pra mim, que me considero um cara inteirado do que ocorre nesse universo musical, várias coisas que ele indicavam eram realmente coisas, assim, bem undergrounds, então é um cara muito apaixonado pela música. E é desses que já disse que só vai parar de tocar quando, assim, não tiver mais condições físicas. É um cara, assim, eu acho inspirador, assim, o jeito como ele leva a paixão dele com a música, a carreira dele. Bom, feito esse breve, não tão breve introdução ao Soulfly, vamos lá elencar 10 músicas que eu considero subestimadas da carreira da banda. Vamos em ordem cronológica. Primeira música que eu quero destacar é do terceiro álbum do Soulfly, não à toa tem esse nome de Tree. É a música Four Elements. Esse álbum aqui ainda é dessa primeira fase mais nu metal do Soulfly. É uma música pesadona e que eu acho que não ficaria deslocada no Roots. Inclusive, acho que não faria feio nesse álbum. Tem um puta de um refrão, com aquela letra bem simplérrima que, assim, virou um estilo do Max, né, meio caricato às vezes, mas que com ele funciona, porque ele realmente canta cheio de ódio esse refrão, então, para o Max ainda vai, digamos assim. Esse álbum aqui ainda tem o Roy Mayorga na bateria, que era um dos melhores bateristas dessa época nesse gênero de groove metal no metal, e percebe-se isso nessa música, o quanto que ele manda bem. E tem uma parte nessa música, lá em 1 minuto e 30 segundos, que o Max fica cantando algumas palavras, ele canta Heart, Fist, Soul, Mind. E não sei se é uma referência, mas eu interpreto assim, uma referência à última música do KOZ, a Clenched Fist, que lá nessa música também tem uma parte que ele fica repetindo palavras semelhantes. Acho que ele fala Heart, Soul, Mind, Faith em Clenched Fist. Então imagino que seja uma referência que ele fez. Não tem essa confirmação, tá? Nunca vi ele falando sobre isso, mas eu diria que foi proposital. Essa música ainda tem no meio dela, tem uma parte de world music, que é uma coisa que, como eu disse, o Soulfly estava investindo bastante nessa época. E nessa música acho que funciona, porque esse trecho cria um clima de calmaria, assim, gostoso, dá uma quebrada legal na música, antes da banda voltar com tudo na parte mais pesada. Então é um exemplo de o Max experimentando e dando certo ainda, nessa fase de nu metal e músicas mais exóticas. A segunda música vem do Prophecy, álbum de 2004, que eu acho um dos melhores álbuns do Soulfly. É a música Execution Style. Esse álbum ele é bem carregado de religiosidade, o que eu não gosto muito, não me pega, mas essa música não cai nessa temática, digamos assim. É uma música curtinha e é um thrash metal sensacional, sem zero experimentações de world music, reggae, nada disso. É direto ao ponto, é uma música que a anterior eu disse que cairia bem no Roots, essa aqui pra mim não faria feio no Arise. Acho que inclusive é melhor do que algumas músicas do Arise. O riff principal dela pra mim é massa demais, assim. É, e é o riff que vai no refrão também, é um riff ótimo, assim, bem thrash, bom de bater cabeça. Esse álbum aqui, eles já estavam com o Joe Nunes na bateria, que também eu gosto muito do estilo de bateria dele. É meio que um pouco do Igor, assim, é um cara que sabe botar uma coisa mais tribal, mais percussiva, com mais, como é que eu posso dizer, mais jogo de cintura do que a média de bateristas de metal. Terceira música, vamos para o Dark Ages, que é o álbum de 2005. Eu acho que o Dark Ages foi o início da fase mais sombria do Soulfly, que eles começaram a olhar mais para as raízes thrash e death metal do Max. Mas essa música aqui, Inner Spirit, ainda é meio que essa esquizofrenia do Max de misturar um monte de coisa, de fazer uma salada mista do cacete. Mas eu acho que essa música funciona. Então essa música aqui é meio que um reggae misturado com groove metal. Quem canta nela as partes de reggae é um cantor de uma banda sérvia. Além disso, ele toca trombone nessa música. Então é uma música bem doida, assim, mas acho que funciona, como eu disse. É uma música longa, de mais de 5 minutos, se eu não me engano. E a parte que eu mais gosto é lá pra ser específico, eu gosto sempre de
falar qual é o momento que eu mais gosto. Lá em 3 minutos e 45, que é quando o Max aparece cantando o refrão, assim, cantando e berrando, só Inner Spirits, ele fica repetindo, e um riff por trás dele, assim, cheio de groove. Essa parte, pô, é sensacional. Mas a música inteira é legal, assim, fica o cara cantando na parte mais leve, com uma voz mais limpa e alternando com o Max. Acho que funciona bem nesse caso. É um das raras, acho que raros, dá pra dizer assim, um dos raras vezes que o Max acertou a mão nessa mistura que ele tentava fazer sempre. A quarta música, ainda no Dark Ages, é a música Bleak. Essa música não tem nada de reggae, nada disso. É uma música com um riff mais orientado ao groove nos versos. E aí, entre os vocais do Max nos versos, entra um sonzinho que me parece uma cítara, que é aquele instrumento bem oriental, bem indiano, que dá o toque exótico que o Max gostava de dar, né. Mas aí o negócio fica bom mesmo pra mim quando vem o refrão, que aí entra um riff mega brutal e o Max vem acompanhando esse riff cantando Bleak com, assim, com a força de um megatom, assim, aquele vozeirão do Max é sensacional nesse refrão. Depois do refrão vem logo depois um breakdown, que eu acho ótimo. Não sei bem se aquilo é um breakdown. Já falei em outros vídeos que até hoje eu tenho uma certa dificuldade de dizer o que é e o que não é um breakdown. É um riff mais marcadão, mais lento, assim, bem pesadão. Então acho que é um breakdown. Esse álbum também ainda era com o Joe Nunes na batera. Então, como eu disse, é um cara que consegue colocar um certo gingado nas músicas e eu gosto, quem gosta de Sepultura vai ver coisas de Sepultura no estilo de bateria do Soulfly nessa época. A quinta música, vamos para o Conquer, álbum de 2008. É a música Touching the Void, que é uma música lá do final do álbum. Essa música tem mais de 7 minutos e é uma música bem fora do estilo usual do Soulfly, ou do que a gente esperaria de uma banda do Max Cavalera. Touching the Void é meio que o Max indo para o sludge, assim, para uma música mais arrastadona. É um Soulfly meio versão Crowbar, com coisas de Black Sabbath. Assim, o riff principal dela é bizarramente imundo, arrastadão, pesadão. A música inteira vai andando devagar, assim, com um clima apocalíptico, assim, de tudo desabando aos poucos ao seu redor. Como eu disse, é uma música bem fora da caixa da caixa Soulfly. E aí no final dela, acho que os últimos 1 minuto e meio, entra um trecho de world music, que o Max não conseguia se conter e colocar essas coisas de world music no meio dos álbuns do Soulfly. Mas mesmo essa parte fica interessante, assim, ela consegue, não fica uma quebra total do clima da música quando entra, esse final. A música ainda assim mantém esse clima meio de destruição apocalíptica. Então esse álbum aqui é um álbum bem pesadão e acho Touching the Void uma das músicas mais pesadas do Conquer. Sexta música, vamos para o Woman, de 2010, que é a música Kingdom. Pra mim essa música é muito provavelmente tem o melhor riff que o Max fez pós-Sepultura. O riff dela que é já primeiro segundo da música já entra o riff. Porra, esse riff devia valer $1 milhão fazer um riff desse, cara. É um riff sensacional. E e aí o Max manda bem demais cantando, quando vem o segundo verso ele faz um gutural mais gravezão, e aí a bateria volta com bumbo duplo. Nossa, é aquela confluência de pequenas partes que fazem um momento mega pesado. E esse riff principal me pega tanto que eu nem faço questão do refrão dessa música. Quando o refrão começa, eu quero que ele acabe logo pra voltar para os versos com esse riff. Então, assim, é o riff. Por que que eu escolhi essa música? O riff. Esse riff aqui, pra mim, é um dos melhores que o Max já fez na vida. Falei riff 10 milhões de vezes em 30 segundos, mas foi pra enfatizar, digamos assim. Foi a minha falta de vocabulário vindo à tona. Vamos para a sétima música, vamos para o Enslaved, álbum de 2012. Esse aqui é um dos álbuns mais extremos do Soulfly. Essa música, American Steel, então, ela começa meio que ok, tipo, mais um dia na infirma Soulfly, mas ela começa a mudar, começa a subir o patamar dela, digamos assim,
com um riff que aparece, que começa lá com 1 minuto e 15 segundos. Ali que começa a valer o seu ingresso nessa música. É um puta de um riff, e o Max, como sempre, ele manda demais na forma que ele canta para acompanhar o riff. Ele sabe muito bem, dado um grande riff nas guitarras, ele sabe cantar à altura daquele riff e tornar tudo mais pesado. E aí mais pra frente nessa música tem um outro riff, lá em 2 minutos e meio, que é uma pegada mais de death metal, então é um riff com um ritmo menos marcadão, mas assim, também mega furioso, com notas repetidas, cara, é um riff boçal, assim, uma coisa que bem death metal, assim, bem Cannibal Corpse, sei lá. Então é uma música que caminha bem pelos mundos do Max Cavalera, o groove, o thrash e o death metal. A oitava música a gente vai continuar no Enslaved, é a música Chains. Como eu disse, esse álbum Enslaved é um dos mais extremos que o Soulfly já fez. E acho que um dos motivos para isso é o baterista que gravou esse álbum, que foi o David Kincaid, que é um cara que vem mais da escola do Black Death Metal. E aí, aparentemente, o Max deu assim carta branca pro cara sentar a mão na bateria, fazer o que ele quisesse. E Chains, como Touching the Void, que foi a música 6, se eu não me engano, 6 ou 5, é uma música que tem uma levada mais arrastada do que o habitual do Soulfly. O riff principal dela eu acho absolutamente diabólico, aquela segurada que eles dão na guitarra na última nota, antes do riff recomeçar, cara, é cinema absoluto, assim, é o peso de um mamute aquilo. E o Max também canta demais nessa música. Eu poderia jurar, por muito tempo eu pensei isso inclusive, que essa música tinha algum vocalista convidado, tamanha a mudança que o Max faz no gutural dele. Assim, pega lá o início do segundo verso, aquela voz eu achava que não era o Max, mas é, ao que tudo indica. Eu fui atrás disso e em nenhum lugar diz que essa música tem um vocalista, fazendo participação. Então tudo que você ouve é o Max cantando. E ele muda o tom do gutural dele, hora mais grave, hora mais rasgado. Cara, ele dá um show nessa música. E essa música eu diria que é o melhor épico que o Soulfly fez. É uma música longa, o refrão dela, por exemplo, só aparece lá com mais de 3 minutos de música, e assim, é um show de riffs. A música vai de momentos de blast beat, parte mais com groove. Acho que é o maior sucesso que o Max já teve tentando fazer uma música longa com o Soulfly. Assim, e é a maior densidade, com certeza, a maior densidade de riffs por minuto de uma música do Soulfly tá em Chains. Tem uma música mais recente do álbum Totem, acho que a música é Spirit Animal, se eu não me engano. É uma música lá do final, talvez a última do álbum, não tenho certeza. É uma música longa de 10 minutos, e que na época o Max disse que essa música era um festival de riffs. Eu acho que o festival de riffs do Soulfly tá em Chains. Essa aqui é uma das melhores músicas que o Soulfly já fez, cara. Os riffs dela, cara, absolutamente uma das músicas mais pesadas que o Max já fez. Nona música, penúltima então da nossa lista, vem do Savage, álbum de 2013. Essa música, na verdade, é um bonus track, é uma faixa bônus desse álbum. Eu acho esse álbum, no geral, um álbum bem esquecível, assim, bem medíocre, mas vale a lembrança de que esse foi o primeiro que o Zion, filho do Max, assumiu a bateria do Soulfly. Zion, cujos batimentos cardíacos na barriga da mãe foram utilizados naquela intro de Refuse Resist, batidos cardíacos foram acelerados para usar na música, né. Como eu disse, eu acho esse álbum bem mais ou menos, assim. Uma coisa que eu gosto desse álbum como um todo, acho que é a produção da bateria, ela soa pesada, assim, soa grande, meio que o som da bateria do Black Album, comparando, assim, um pouco de longe, mas é mais ou menos isso. E essa música eu acho que é uma das que salva desse álbum, é uma das que se sobressai. O riff principal dela é daquele tipo bom, bonito e barato, assim, é basicamente um riff de uma nota só, mas o que vale é a palhetada, é um trum, 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 trum. Então, assim, um negócio mega básico, assim, e feito por vários, mas que funciona, que é uma beleza, né, fica super pesado.
Mas aí quando vem o refrão, parece que a banda inteira meio que engata uma marcha à frente, assim, parece que a rotação aumenta, fica mais a pegada fica maior, o que é uma coisa que o Max sabe fazer muito bem em geral. Ele sabe, na hora do refrão, deixar a coisa mais mais marcante, mais forte, e ele faz isso bem em Fuck Reality. Apesar de ser um daqueles refrões padrão Max que muita gente sacaneia, assim, uma letra mega simples, mas, assim, sendo Max Cavaleira eu aceito. E finalizando a minha lista, a 10ª música é Titans, música do álbum Archangel de 2015. Eu acho que o Enslaved de 2012 é o álbum mais extremo, mas o Archangel não fica muito atrás não, também é um álbum bem extremo, assim, que o Max flerta com black metal, death metal, e ainda faz uma produção mais ambiciosa, ele usa coros, coisas sinfônicas nesse álbum. Essa música Titans começa com um riff bem cavaleiro, assim, bom demais. O refrão dela, enquanto o Max está cantando, fica um corozão por trás que é sensacional, assim, é quase um behemoth, ou, sem a pronúncia abrasileirada, quase um behemoth, a banda polonesa de black metal. E é o tipo de coisa que eu jamais imaginaria que a banda que fez aquele primeiro álbum do Soulfly de nu metal, um dia faria uma música assim, com uma puta produção cheia de coros. Então é uma das coisas que eu falei lá no início do vídeo do Max de querer sempre fazer algo diferente. E aí o final dessa música eu acho que é a melhor parte. Lá em 3 minutos e 50 entra o riff. É um riff mega colossal, aquele riff de uma nota só, e de novo ficam os coros por trás do riff que deixa tudo mais épico. Então assim, o final dessa música é grandioso e pesado ao mesmo tempo. E com isso terminei, né, mais uma lista. Espero que vocês tenham gostado. Assim, eu falei muito bem do Max, e queria deixar claro que como músico, compositor, é um dos caras que eu mais amo, mais admiro. Mas como pessoa, assim, eu tenho várias ressalvas, ao jeito do Max. Acho que nessas brigas ridículas com o Andréas sobre Sepultura, ele sempre manda super mal, assim, no que ele fala. O Andrés, em geral, ele é o cara mais sensato, acho que ele é o mais racional, ele fala coisas verdadeiras, digamos assim. Às vezes ele perde a linha, mas o Max pra mim, assim, ele só dá a resposta grosseira, ele só fala baixaria, sabe, ele manda muito mal na forma com que ele lida com essa viuvez do Sepultura. E não precisa disso, porque o cara fez uma puta carreira após Sepultura. Acho que também tem muito dedo da Glória aí, sem querer botar a culpa em outra pessoa, porque o Max ele me parece ser esse cara meio adolescentezão, assim, o cara só tem ouvidos, só tem olhos pra música, é o que ele gosta mesmo. Qualquer coisa fora desse mundo, ele é meio que bobalhão, ele não sabe bem das coisas. E aí acho que a Glória fica instruindo ele, não instruindo, mas assim, botando minhoca na cabeça dele pra falar essas coisas. Então acho que nesse aspecto o Max manda muito mal, assim. Porra, e acho ridículo, até Guns N' Roses conseguiu se reunir, aí o Sepultura não vai conseguir fazer as pazes, cara, eu acho isso bizarro. Ainda mais assim, eu não tive a sorte de pegá-los ainda com a formação original. Então, porra, vou morrer sem ver o Sepultura original, isso aí me pega demais. E tudo por essas briguinhas ridículas, sabe. Então, nesse aspecto, eu acho que o Max manda muito mal, assim. Como eu disse, eu sou muito fã desse cara, mas como pessoa pública, digamos assim, ele pisa demais na bola. É isso, gente, então comentem aí o que que vocês acharam da minha lista, o que que vocês acham do Max pós-Sepultura. Uma ideia de vídeo que eu tenho para fazer mais para frente é ranquear a discografia do Max pós-Sepultura e depois ranquear a discografia do Sepultura pós-Max. Eh, Só que vou precisar de um tempo para bolar esses rankings, né, e gravar o vídeo, então ficou para mais para frente. Por isso que a ideia do vídeo de hoje foi só Soulfly e 10 músicas deles. E comenta aí então o que que você acha do Soulfly, o que que você achou da minha lista, o que que você acha do Max Cavaleira, dessas questões Max, Andréas, e até o próximo vídeo.